são 8h18. Estamos no estúdio com a doutora Ana Paula Almeida, que veio falar aqui sobre a campanha Dezembro Laranja. É a campanha do câncer de pele, uma parceria da Hospital Escola Álvaro Alvim e a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia, Paulo André. Obrigado pelo convite. A gente tem sempre, né, alertado nesse mês de dezembro, que a campanha do Dezembro Laranja, é porque vem o verão, e o verão as pessoas se expõem mais ao sol. Mas essa proteção é diária, né, doutora? É isso aí. Esse mês a gente chama bastante atenção, até pela campanha do Dezembro Laranja, mas a gente foca que essa questão da prevenção ela tem que se dar ao longo de todo o ano, não só nessa época do verão. E a gente tem cuidados preventivos, né, e sintomas. A gente vai começar primeiro a gente vai falar que vai ter ação sábado no hospital, né, Escola Álvaro Alvim, na Barão da Lagoa Dourada, de 9 da manhã às 3 da tarde, e é assim, por chegada, né? Isso aí, é uma campanha que a gente faz todo ano. Todo ano. A gente tem o apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia, são mais de 100 postos distribuídos pelo Brasil, e aqui em Campos o atendimento vai ser no Hospital Álvaro Alvim. E essa campanha acontece simultaneamente em vários locais, como eu falei, e das 9 da manhã às 3 da tarde vão ter dermatologistas, voluntários que vão estar fazendo esse atendimento para população que tenha dúvida. Então é só chegar e a gente vai ter essa avaliação em relação à questão de lesão suspeita ou muitas vezes até já identificando alguma lesão já sugestiva de câncer de pele. Bom dia, doutora Ana Paula. Aproveitando o gancho, quais são essas lesões, quais são os sintomas do câncer de pele que o nosso ouvinte deve ficar atento? Isso é muito importante. A gente tem tanto chama atenção para aquela ferida, aquele machucado que vai crescendo lentamente, sangra e não cicatriza. Existe esse padrão de câncer de pele e existe aquele outro que tem em relação com as pintas, aquelas lesões mais escuras, que aí a gente tem a regra do ABCDE, que é aquela lesão que está mudando de formato, aquela lesão que está modificando ao longo do tempo, é irregular. Então, também é outro perfil, que é o melanoma, que são algumas características que a gente tem que procurar logo um atendimento especializado para poder checar esse possível risco ali de uma lesão de câncer de pele. Doutora Ana Paula, a gente sabe muito bem, né, que o câncer de pele é o que mais tem casos no Brasil, não é? A índice de mortalidade, eles têm o câncer mais agressivo, que é o melanoma, é esse? É esse aí. A gente tem a frequência de câncer de pele, ele é o mais incidente em relação a todos os outros tipos de câncer. E o câncer de pele a gente tem o tipo não melanoma, que é esse que é o responsável pela grande maioria dos casos, e tem o melanoma, que apesar de ser menos incidente, ele é o tipo que é mais agressivo, ele que tem chance maior de metástase. Então, o quanto mais precoce, mais chance que a gente tem de uma boa resolução para esses casos. E, doutora, quais são os principais cuidados que o ouvinte deve ter? Filtro solar, usar boné, chapéu, o que a gente pode fazer para evitar o câncer de pele? Isso, como no início a gente conversou aqui que a prevenção é ao longo de todo o ano, a questão do uso do filtro solar, ela deve ser feita no nosso dia a dia, independente se a gente vai se expor, se a gente vai à praia, piscina, isso tem que estar presente ali no nosso dia a dia de trabalho, no dia a dia de resolução de algumas coisas que a gente faz em áreas externas e até mesmo internas em casa, a gente orienta que seja passado. Então o filtro solar é uma prevenção ali diária que a gente pode fazer, além dos acessórios que também são muito importantes, o uso de um boné, na praia principalmente aquelas blusas de proteção UV, não só em relação à questão de mar, mas também em relação a profissões, né, que têm mais exposição à radiação ultravioleta, óculos escuros, todas essas proteções físicas que a gente tem que fazer, além de escolha de horários, quando possível, também deve ser feita. Aquele sol de 9, 10 da manhã até as 3 da tarde é aquele sol que tem mais risco, né, para o desenvolvimento de câncer de pele, um maior índice de radiação ultravioleta. Então, esse sol, sempre que possível, deve ser evitado. Doutora Ana Paula, a gente sabe que o uso do protetor é importantíssimo, mas eu vou falar uma coisa aqui que para a massa da população é um produto caro. Sim. Eu acho que muitas pessoas não o utilizam por não ter condições financeiras de bancar esse produto. Pela questão do custo, isso acontece.
a mentalidade tem mudado um pouco até em relação às empresas, que algumas até têm fornecido para os seus funcionários o filtro solar. Isso é uma medida super importante que deve acontecer e deve ser ampliada cada vez mais. Então, algumas profissões, carteiros, profissionais que ficam diretamente expostos ao sol, eles têm que ser feita uma medida dentro do trabalho deles para que isso seja fornecido, que isso é uma medida de segurança, um equipamento ali que a gente fala de proteção também para esse risco. Então, o custo é realmente um fator limitante, mas que a gente frisa que tem não só essas medidas, mas outras que devem ser feitas, como a blusa UV, que é uma medida a mais que acaba que é um pouco mais acessível até para esses profissionais. É bem tocado o que a senhora falou em relação à utilização e à necessidade das empresas estarem. O entregador hoje de motoboy, todos eles estão com essas camisas UV, você pode ver, né? Isso aí. E o boné também tem um boné também que tem a questão... Tem a proteção também. Agora, falando como um paciente, ontem eu fiz um procedimento, doutora Tainara e doutora Lana, se estiverem nos ouvindo, um abraço para elas lá no Álvaro Alvim. Eu acabei fazendo uma consulta lá naquele outro núcleo que vocês têm, né? Lá em Custodópolis, não é isso? E eu, como o formador de opinião, falo que eu fiz coisa errada. Eu demorei para procurar, eu fiquei futucando essa ferida aqui na pele, e agora, né, graças aí à atuação da dermatologia lá do Álvaro Alvim, eu consegui fazer esse procedimento. Então eu me dou como exemplo, né, para as pessoas se cuidarem, porque não é fácil não, né? Você fica aí com aquela lesão e nada de botar a mão, né, doutora? A bactéria pode causar uma lesão maior, né? Isso, são esses cuidados que a gente tem que ter, até com o seu exemplo de que tem que ser procurado, a gente não pode deixar aquela lesão ali persistindo, crescendo, porque lentamente ela vai tendo as complicações do... E outra coisa errada que eu fiz, automedicação. Eu achava que era uma verruga, e comprei um ácido para queimar. Olha, eu estou dando exemplo, gente, porque a gente não pode se automedicar. Com certeza. Então, até esse exemplo seu, é bom que a gente foca também nessa não automedicação. A gente tem que procurar uma pessoa que entenda, um médico especialista para poder estar avaliando. Isso até da gente queimar, achando que é verruga, muitas vezes a gente acha que tudo é verruga, mas muitas vezes já é um câncer de pele. Quando a gente modifica a lesão, isso complica para o patologista depois para avaliar essa lesão e muitas vezes torna ela mais agressiva. Então, são cuidados que a gente orienta sempre, que não deve ser feito essa medida ali de automedicação. A gente tem que avaliar antes. É porque eu não sou hipócrita, não, eu fiz coisa errada, eu tenho que confessar aqui que eu fiz errado. E é um exemplo, né, Léo? Exatamente. Né? Aproveitando o que ele falou dessa lesão, além do câncer, quais são os outros problemas de pele que são muito comuns e devem inspirar cuidados dos nossos ouvintes? Então, a lesão, a gente foca, né, no Dezembro Laranja na questão do câncer de pele, mas o sol, todas essas medidas de proteção entram em várias outras questões dermatológicas também. Os pacientes que têm manchas, né, então o verão, né, incidência de radiação piora esse tipo de lesão, algumas doenças como doenças autoimunes como lúpus também, a questão do sol também prejudica, então são diversas situações que a gente chama atenção para esse cuidado em relação ao sol, que tem que ser feito ao longo de todo o ano, como a gente fala. Outra pergunta, doutora, muitas pessoas falam, a vitamina D é de graça, eu posso me expor ao sol de meio-dia, porque eu vou ganhar vitamina D de graça, o sol é a melhor vitamina. É indicado? Isso a gente também, no nosso clima, tem que ter muita atenção. A gente já tem um índice de radiação ultravioleta presente aqui no Brasil de forma bem intensa. Então, aqueles pacientes de mais risco, aquelas pessoas de pele clara, aqueles que já tiveram em situações ali de uma lesão ou pré-câncer de pele ou até o câncer de pele, elas não estão indicadas de ficar expostas ao sol. A gente vai monitorando essa vitamina D, muitas vezes faz a reposição. Então, são pacientes que não têm indicação de ficar ali no meio do dia expostas ao sol. Doutora, a senhora falou agora que pessoas de pele clara devem tomar mais cuidado com o sol. E as pessoas de pele escura, elas não têm risco de sofrer câncer de pele e outras doenças? Até o folder da campanha esse ano mostra que as diversas
tonalidades de pele, elas estão expostas, de qualquer forma, aos riscos da radiação ultravioleta. Então, a gente tem aquele perfil que a gente sempre fala, as pessoas de pele clara, olhos claros, cabelos claros, são pessoas de mais risco, sim, são os mais frequentemente acometidos pelo câncer de pele. Mas existem situações de câncer de pele também nos pacientes de tonalidades mais escuras de pele. Então, isso a gente tem que chamar a atenção que eles também devem ter os mesmos cuidados em relação à proteção, o uso de filtro solar está indicado também nessas pessoas. Existe o melanoma também do paciente de pele mais escura, então a gente tem que ter esse cuidado em todos os tipos de pele. Nossa, a entrevista está ótima, doutora, e a gente alerta. Você que está nos ouvindo agora, faça a sua prevenção neste sábado, a partir de 9 horas da manhã, no Hospital Escola Álvaro Alvim, né? E detalhe, é por ordem de chegada e tem um limite aí também, né, doutora? Como é que tá? A gente tem o horário, a faixa de horário, então a gente desde 9 da manhã às 3 da tarde vai fazer esse atendimento, assim, à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai colocando, ordenando essa ordem ali em relação à chegada, mas as pessoas que tenham dúvida compareçam, não só para quem tem dúvida em relação à lesão que tenha, mas em relação à orientação, a gente vai estar lá orientando também, então é uma oportunidade muitas vezes para aquelas pessoas que às vezes estão com dificuldade de acesso ao dermatologista, ali a gente vai fazer esse atendimento de forma espontânea ali, quem chegar pode se direcionar ao Hospital Álvaro Alvim, que a gente vai fazer esse atendimento. Maravilha, doutora, parabéns por mais uma campanha, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia no país inteiro e também ao Hospital Escola Álvaro Alvim, por estar cedendo o espaço, e as profissionais como a senhora e as outras estarão lá atendendo a população. Eu agradeço vocês também até pela divulgação dessa ação aí de extrema importância para todos. Obrigada. Rádio Live, onde você estiver.